Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto agora é Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, a última rodada do Brasileirão é nessa quinta-feira e vamos conhecer ali os últimos classificados para a Libertadores da América de 2022. E o assunto desse vídeo é isso: o que as 8 equipes que ainda lutam pela fase de grupos ou pela pré-Libertadores precisam fazer para conseguir alcançar esse objetivo, que é jogar uma pré-Libertadores ou uma Libertadores e conseguir um dinheiro maior em caixa, né? Imagina o sonho de disputar uma Libertadores pela primeira vez e tem time ali na frente de grandões que tem boa possibilidade de conseguir isso. A gente vai fazer uma análise dessas 8 equipes que ainda lutam pela fase de grupos e também pela pré-Libertadores, porque a fase de grupos é um pouco mais complicado para alguns deles. Só 2 equipes, na minha opinião, lutam pela essa fase de grupos. E as outras 6 equipes vão ter que brigar mesmo pela pré-Libertadores. Bora falar disso agora, lembrando então que essa última rodada são os 10 jogos, vão acontecer na quinta-feira às 21h30 e vamos ver o que essas equipes precisam para conseguir essa classificação para a Liberta. Vamos lá, galera, são por enquanto 8 equipes brigam pela Libertadores, né? 2 delas ainda brigam talvez por uma fase na fase de grupos da Libertadores, que é o caso do RB Bragantino e do Fluminense. O RB Bragantino, galera, ele pode até não conseguir a fase de grupos, mas a pré-Libertadores está muito encaminhada. Então uma das vagas ali deve ficar mesmo com o RB Bragantino, eu vou explicar por que daqui a pouco. O Fluminense ainda sonha, e te digo mais, mas tem boa possibilidade de, quem sabe, conseguir a vaga direta para a Libertadores. Depende só dele, que entre os times que vão entrar em campo tem um adversário mais fácil. Eu vou falar também disso daqui a pouquinho. Galera, as outras equipes vão brigar pela pré-Libertadores, querem ali ocupar o 8º lugar. O 8º lugar hoje é ocupado pelo América Mineiro. O América de Minas está em 8º lugar e, se permanecer nessa posição, ele vai ser o último representante a conseguir vaga na Taça Libertadores da América de 2022. Além do América, que tem 50 pontos, estão na briga o Atlético Goianiense com 50, o Ceará com 50 em 10º lugar. Santos, por incrível que pareça, o time que lutou o campeonato inteiro contra o rebaixamento praticamente, também está na briga em 11º com 49. Depois o Internacional, que é uma decepção no campeonato, né? O Internacional, que chegou a brigar por G4, hoje pode ficar fora da Libertadores, tem 48 pontos, é o 12º. E o São Paulo, dos times ali que tem tipo assim, a chance mínima de conseguir a vaga, mas ainda tem chance, é o 13º colocado também com 48 pontos. Todos eles precisam de alguma combinação de resultado. Só quem não precisa é o América, que depende só dele. Bora falar então das situações. Primeiro falando em respeito da fase de grupos. O que o RB Bragantino precisa fazer? O RB Bragantino precisa vencer o Internacional em casa e garantir matematicamente a participação na Libertadores já na fase de grupos. Então o RB Bragantino precisa vencer o jogo contra o Internacional para não ter que correr o risco de depender do resultado do Fluminense. E vimos, né, galera? O Fluminense vai pegar a Chapecoense em casa. Já pegou essa pior equipe da história da era do pontos corridos até o momento, precisa vencer para poder tirar essa marca, mas pelo jeito vai um jogo difícil, o Fluminense tem alguns desfalques e tudo mais, mas o Fluminense é favorito. Então o RB Bragantino sabe que, se empatar em casa com o Internacional e o Fluminense fazer o óbvio, que é ganhar da Chapecoense, o RB Bragantino vai ter que disputar uma pré-Libertadores. E vamos ser bem sinceros, vai ser uma baita de uma decepção. A gente tem que saber qual é a estrutura do RB Bragantino e tudo mais, mas um time que ficou no G6 praticamente o campeonato inteiro, perder a vaga na fase de grupos da Libertadores na última rodada é bem estranho. Sinceramente, é uma decepção. Depois, esse turno do RB Bragantino já é uma decepção muito grande. O RB Bragantino faz um turno péssimo. É o 18º colocado no retorno com 20 pontos. É muito ruim o turno do Bragantino. Vamos ver o que vai acontecer. Já o Fluminense seca, né? O Fluminense sabe que o jogo do RB Bragantino não é um jogo fácil. Pega o Internacional, que vai vir mordido. Então o Fluminense espera que ele faça a parte dele, que ele ganhe o jogo da Chapecoense, e automaticamente que o RB Bragantino não consiga vencer o Internacional, talvez dar um empate lá, e o Fluminense consiga fazer a parte dele, vença, e o Fluminense vai direto para a Libertadores, fase de grupos, e o RB Bragantino fica com a fase na pré-Libertadores. Galera, o RB Bragantino não perde a vaga para pré-Libertadores, por quê? O saldo do RB Bragantino é muito grande, então ele teria que ser goleado pelo Internacional, e o América meter uma goleada no São Paulo, ou o Atlético Goianiense, é uma diferença de saldo muito grande, para aí sim o RB perder essa vaga. Para pré-Libertadores, eu já garanto que o RB Bragantino estará classificado. A gente tem que ver se vai direto ou se vai na pré.
Beleza? E lembrando uma coisa, viu, galera? O Fluminense também não tá garantidamente, tá totalmente garantido, não. Se o Fluminense empatar o jogo dele contra a Chapecoense, se tiver essa proeza de empatar, e o América Mineiro, o Atlético Goianiense e o Ceará ganharem as partidas dele, o Atlético Goianiense também, o Fluminense pode ser ultrapassado e ficar fora da Libertadores. Então só a vitória interessa pro Fluminense, porque se qualquer um dos três times abaixo dele com 50 pontos ganharem, ele tá fora da Libertadores. Derrota, então nem se fala, né? Vamos aguardar, mas o caminho bem andado para RB Bragantino e Fluminense. Galera, as outras equipes que vão lutar pela classificação aí, o América Mineiro só depende dele. O América Mineiro pega o São Paulo em casa, casa cheia, vai ter uma festa muito bonita da torcida do Coelho. Se o América bater o São Paulo, o América estará na Libertadores de 2022 na fase preliminar, né? Na segunda fase que os brasileiros entram ali, ele vai estar na Libertadores. Então o América só depende dele. A matemática do América Mineiro é vencer o São Paulo e garantir vaga na Libertadores sem depender de mais ninguém, até pela questão do número de vitórias que o América tem. Já o Atlético Goianiense, galera, que há 2 rodadas atrás lutava contra o rebaixamento, entrou na briga de vez pela vaga na Libertadores. O Atlético Goianiense vai pegar um Flamengo provavelmente cheio de reservas em casa. O Dragão vai ter a presença das torcidas, provavelmente o estádio vai estar lotado para ver esse jogo. Então o Dragão vai para cima desse Flamengo reserva, que anda meio cabaleando, meio com pressão da torcida. Se o Atlético Goianiense vencer a partida contra o Flamengo, ele, além de eliminar os times que estão atrás dele, ele vai ter que secar o América. Porque se o América ficar no empate com o São Paulo, que é um resultado que ajuda o Atlético Goianiense, outra vitória do São Paulo também, o Atlético Goianiense rouba essa 8ª posição e é o Dragão que vai para a Libertadores. Então o que acontece? O Dragão tem que ganhar do Flamengo e secar o América não pode ganhar do São Paulo. Certo? O Ceará, dos 2 times que estão ali, desses 3 times com 50 pontos, é o único que joga fora de casa. E na minha opinião, vai pegar o adversário mais difícil, que é o Palmeiras. Por que o mais difícil? Porque o Palmeiras tá com a base. E a base vem jogando um futebol muito bom, né? A gente tem que levar em consideração como é que a base do Palmeiras tá jogando bem nesses últimos 2 jogos. E é fora de casa. O jogo não vai ser no Allianz Parque, o jogo vai ser na Arena Barueri. E o Ceará precisa ganhar do Palmeiras. O Ceará nem com empate adianta para ele, dependendo dos resultados. Só se acontecer um milagre, sei lá, o Ceará empatar e aí o América perde. Né? Se o América perder pro São Paulo também não dá certo. Então o Ceará é vitória ou vitória. Não tem como pro Ceará classificar. Ele tem que torcer pro América empatar o jogo dele com o São Paulo, que o São Paulo não pode ganhar também. E tem que torcer pro América, pro Atlético Goianiense perder pro Flamengo ou empatar. Porque se o São Paulo ganha do América, o São Paulo passa o Ceará no critério de desempate. Então pro Ceará, só o empate interessa no jogo entre a América e São Paulo. Ele precisa vencer a partida contra o Palmeiras fora de casa. O Ceará vai ter que buscar os 3 pontos jogando na Arena Barueri. O Santos Futebol Clube também tá na briga pela Libertadores. Só que tem que secar 3 adversários, né? Esse que é o problema. O Santos Futebol Clube tem que secar o América contra o São Paulo. Se o Santos fazer a parte dele, não importa se o São Paulo ganha do América. O problema é que o América não pode ganhar do São Paulo. Para o Santos é muito simples. O América não pode ganhar do São Paulo jogando em Minas Gerais. O Atlético Goianiense não pode ganhar do Flamengo jogando em Goiânia. E a mesma coisa com o Ceará. Ou seja, 3 empates e o Santos estará na Libertadores. Ou seja, se o América Mineiro empatar, se o Atlético Goianiense empatar, se o Ceará empatar e o Santos ganhar do Cuiabá na Vila Belmiro, Cuiabá que luta contra o rebaixamento, o Santos pega essa última vaga para a Taça Libertadores da América. Então o Santos torce por 3 empates ou derrotas dos adversários para conseguir se classificar com uma vitória e conseguir um feito maluco, né? Um time que era finalista de Libertadores, quase caiu no Paulista, quase caiu no Brasileiro, pegar a última vaga de Libertadores, vai ser o ano mais louco da história do Santos. Cara, eu acho que pra falar de decepção é falar do Internacional, cara. O Internacional que lutou o campeonato inteiro por um G4, ficou beirando o G6 ali, entra na última rodada com uma situação muito delicada, porque precisa secar vários adversários, precisa secar o América, precisa secar o Atlético Goianiense, precisa secar o Ceará, e precisa secar o Santos, e fazer a parte dele, que é vencer o RB Bragantino em Bragança Paulista. Jogo dificílimo pro Internacional. O Internacional talvez vai ficar fora da Libertadores, quando passou um tempo gigante lutando por ela. Se isso acontecer, é uma vergonha. Aliás, o futebol gaúcho esse ano tá vergonhoso, né? E por último, São Paulo, galera. O que o São Paulo precisa? Secar todo mundo. São Paulo precisa bater o América, já é o primeiro ponto. Ele não venceu o América e tá fora, então tem que vencer o América fora de casa. Tem que torcer pro Atlético Goianiense só empatar com o Flamengo. E tipo assim, o São Paulo ganha de 2-1. O Atlético pode empatar pro 1-1. Porque se ficar 2-2, quem passa é o Atlético Goianiense. Ele tem que secar o Ceará contra o Palmeiras, um empate já serve, e torcer para o Santos empatar com o Cuiabá em casa e para o Internacional também empatar. E aí o São Paulo garante a vaga. Beleza? Mais 10 Futebol Clube fica por aqui. Isso é a análise dos times que ainda lutam pela Libertadores. Um abraço e se inscrevam no canal. Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Valeu!